Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês no curso de Doutrina e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da coletânea de Umbanda do Padrinho Juruá. Aqueles que quiserem baixar gratuitamente, entra lá no nosso site www.umbandacrística.com.br. Nós estamos, então, estudando o livro As Origens da Umbanda 1. Hoje, nosso estudo traz as páginas de 219 a 226, para quem quiser depois estar se aprofundando na íntegra, tiver alguma dúvida, né, de colocação. Nós vamos abordar os tópicos Caboclos e Negros, o parecer da Federação, a linha branca ao catolicismo e as outras religiões, a doutrinação do Preto Velho, a instituição de Umbanda e o futuro da linha branca de Umbanda. Vamos lá? A Federação Espírita Brasileira, no Conselho Federativo de outubro de 1926, aprovaram e adotaram sobre as manifestações de espíritos de caboclos e negros um parecer que pode servir de esclarecimento à conduta de quem não pertença à linha branca de Umbanda. Ou seja, conforme vocês vêm estudando aí o livro, a última aula, relata até leis contra a linha branca de Umbanda, né? Que foi relatado já, não vou me repetir, mas eis que chega em outubro de 1926, esse parecer, então, do órgão máximo que se tinha na época, esclarecendo para quem desconhecia o que era a linha branca de Umbanda. Esse parecer, essa resenha dos trabalhos deste conselho, teve por consulta a tenda espírita de caridade desta capital e foi aceito, além desse centro e mais a federação, 65 sociedades espíritas, todas federadas, todas kardecistas, de 15 estados do Brasil, então, participaram e assinaram esse parecer, visto ao crescente da religião linha branca de Umbanda e a manifestação de caboclos e negros. Então, chegamos a esse ano com essa necessidade de se ter algo explicativo pela federação, lembrando que todos que assinaram esse documento, a federação era tida como kardecista e as instituições também. Não foram todos os estados do Brasil, apenas 15, e eu trouxe para vocês o parecer na íntegra. Ele não é muito comprido, acho que dá meia página, mas nós vamos então fazer essa leitura juntos para recapitular algumas coisas que nós já falamos nas aulas, e no Brasil inteiro eles colocaram essa colocação então para nós. O parecer é na íntegra o seguinte: os espíritos não têm entre si linguagem articulada. A linguagem deles é ideológica, por assim dizer, como projeção do pensamento. Mas se admitirmos, e isto é do caráter dos próprios ensinos doutrinários, que os espíritos se manifestam com as características de sua individualidade terrena, frequentemente ou mais comumente a da última encarnação. Não há estranhar que o façam no idioma que aqui falaram. Na forma, então, como se colocaram, a linguagem simples que os caboclos e negros traziam e trazem em suas manifestações. Espiritualmente falando,
Não deve haver uma linguagem de africano ou de bugre, como não há espíritos pretos, nem caboclos, nem japoneses ou eslavos. O que há são espíritos que se manifestam desta ou daquela forma, nesta ou naquela linguagem, de acordo com as circunstâncias de tempo e meio, tendo em vista tais ou quais objetivos e possivelmente aproveitando afinidades mediúnicas. Então, os videntes viam que não havia só espíritos de caboclos e negros, mas que se manifestavam com aquela linguagem, naquela circunstância, com tal objetivo, aproveitando então as afinidades mediúnicas. O que é condenável, visto que no parecer eu tenho aí entre aspas, né? O que é condenável não é a linguagem nem a credencial com que se apresentam espíritos quaisquer. Então, eles estão dizendo que não tem problema dos caboclos e negros falarem de forma simples. Mas aí eu tenho que retornar a 1926, quando eu leio esse parecer, né? E dizem, e sim, a improcedência ou banalidade, quando não nocividade, de tais ou quais manifestações. Sem ofensa aos princípios doutrinários, pode-se admitir-se que os espíritos adaptem as suas manifestações de modo a melhor impressionarem os seus interlocutores. Assim, como um homem ilustrado entre rústicos tem de baixar o nível da sua expressão e mesmo das suas ideias, para melhor ser compreendido e atendido. Assim pode e deve fazer um espírito logicamente. O essencial, independente da sua manifestação, é que a fala visando fins elevados, porque neste caso, a eu tolerar os meios pelos fins. Fala-se simples, existe aí uma manifestação nesse momento dos médios de uma forma que ele diz que impressiona aqueles que assistem, mas há de se tolerar devido aos fins dessa manifestação e dessa linguagem serem elevados. Não devemos perder de vista que a tarefa dos desencarnados é complexa e adstrita a particularidades que nos escapam. Se tudo tem uma razão de ser, ou seja, o mundo espiritual é muito grande e nós aqui como encarnados não temos a concepção de tudo que existe. Então eles dizem, se tudo tem uma razão de ser, se nada pode furtar-se ao crivo da lei, não podemos em tese e de modo absoluto condenar coisa alguma. Em regra, ao falar de manifestações tais, a primeira ideia que ocorre é a de fetiches e batuques. Lembrando e voltando a 1926. Ora, isso não entra no quadro doutrinário, porque é necromancia, adivinhação através dos mortos, superstição, bruxaria em sentido genérico, baixo espiritismo, nós já estudamos esse termo, porque feito com espíritos, mas não doutrina espírita. Então, eles estavam impressionados como da forma simples das manifestações de caboclos e negros, vinham ensinamentos doutrinários, vinham palavras elevadas, mas tinha-se nesse momento questões que não eram só da doutrina espírita, tinha-se outras questões
que precisavam ser colocadas nesse parecer. Porém, a verdade é que sabemos de grupos onde se manifestam pretos e caboclos, que, sem embargo da forma pitoresca ou bizarra, suscitam a fé. Produzem curas espirituais e psíquicas, concorrem finalmente para o levantamento do nível moral coletivo, que é o escopo primacial da doutrina. Assim, pois, se o critério evangélico é o seguro estalão pelo qual devemos guiar-nos, só é passível de suspeição a árvore que não produz bons frutos, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Ele está dizendo aí que, se tirarmos essa questão, então, da época de necromancia, superstição, bruxaria, baixo espiritismo, dessa mistura que estavam envolvidas as manifestações, nós temos grupos sérios em que os pretos velhos e caboclos trazem aí a cura, a elevação moral, a doutrinação, o evangelho, a guia do próximo. A federação, em tese, não infirma as manifestações de caboclos nem de pretos, conquanto não as adote como norma mais eficiente de trabalho, achando que, do mesmo modo, devem proceder as sociedades adesas, uma vez que, como acima fica dito, tais práticas são, não a negar, espiritismo, porém não são doutrina espírita. Então, ele diz que reconhece, porém ele não adota como prática das sociedades que são filiadas à federação. Ele entende que é espiritismo, mas não adequa aquilo à doutrina espírita. Acata, entretanto, todos os bons frutos como tais reconhecidos. Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1926. 15 estados com 65 instituições, então, assinaram esse parecer frente à manifestação de caboclos e negros. E aí nós temos uma frase do nosso padrinho Juruá, frente a esse esboço, né, da federação. Ele diz: humilde filho de Umbanda, aceito esse parecer, acrescentando-lhe, porém, esta elucidação: se a doutrina espírita admite, explica e legitima essas manifestações, é porque as enquadra em seus princípios. E, consequentemente, não se pode condená-las nem as inquinar em seu nome. Então, apesar do parecer de uma certa forma, né, ele entende, ressalta o que é bom, ataca o que é ruim, não soma para si, mais uma vez, a presença dos caboclos e pretos velhos, nega a presença desses espíritos através do parecer mais uma vez, mas o padrinho entende e aceita esse parecer, essa elucidação, como uma aprovação, sim, e importante naquele momento para a linha branca de Umbanda. Nosso próximo tópico, a linha branca, o catolicismo e as outras religiões. Então, ele começa dizendo que Allan Kardec, na página 434 do Livro dos Espíritos, que a religião se funda na revelação e nos milagres, e acrescenta na página 440 da mesma obra: o espiritismo é forte porque assenta nas próprias bases da religião. Sendo assim a religião de origem divina, não podemos esperar que as derrubem os nossos ataques, nem devemos considerá-la merecedora de nossas zombarias. Então,
O Livro dos Espíritos, ele nos traz que a ciência do Espiritismo, ela foi, então, entregue pelos Espíritos pela humanidade. Ela não surgiu das mãos dos homens, mas é algo que ela veio de Deus, ela tem origem divina. Portanto, nada vai derrubar quando eu tenho uma religião, uma ciência, e a linha branca de Umbanda seguindo essa ciência. Nada vai derrubar devido à sua origem divina. Os filhos de Umbanda, eles respeitam e veneram todas as religiões, sobretudo a Igreja Católica, que é essa do nosso tópico, pelas suas afinidades com o nosso povo e ainda pelas entidades que a ampararam no espaço. Na Umbanda, nós não temos essa divisão, né? Os espíritos, eles podem vir, então, da Igreja Católica trabalhar na Umbanda, é isso que ele está dizendo. A nossa obra terrestre, ela é originária do espaço. A Igreja Católica está cheia de sabedoria dos iluminados e a linha branca de Umbanda pede com frequência à sua tradição e aos seus altares elementos que facilitem a missão de amar a Deus. É aquilo, aceitamos tudo o que é bom e acrescenta dentro da nossa religião. E nisso não se afasta de Allan Kardec, que é esse slide que está aí, na página 442, que ele nos traz mais uma vez para nós lembrarmos essa lição. O Espiritismo não é a obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. O Espiritismo, ele já existia, sempre existiu e fez parte, e ele faz de todas as religiões. Encontramos-lo por toda parte, e em todas as religiões, principalmente na religião católica. E aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara um princípio de tudo quanto há nele. E aí ele traz por que ele diz que nós encontramos o Espiritismo na religião católica. Os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de suas manifestações, as aparições e até as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, esses não são senão os espíritos maus, salvo a crença de que eles foram destinados a passar perpetuamente no mal que a Igreja Católica pode ter, mas nós temos a crença do perdão, dos mundos superiores, mundos inferiores, da não estagnação, mas da evolução, do aprendizado, toda a questão de evolução que o Espiritismo traz. Então, o padrinho traz que estamos convencidos de que se os espíritas estudassem com mais profundeza e com ânimo desprevenido a liturgia da igreja, haveriam de perceber-lhe um sentido oculto. Compreendendo que na majestade sonora das naves se conjugam todas as artes para favorecer o êxtase e desprender a alma, elevando-a a Deus. Então, nós temos a Umbanda desde o princípio com Jesus e os ensinamentos de Jesus. Nós não temos como nos desvencilhar disso. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos
essa base calcada que nos traz através dos ensinamentos de Jesus. E isso é tão importante que eu trouxe até para vocês aí, porque às vezes o umbandista tem acho que é até um preconceito que uma certa classe de umbandistas tem de não querer se aprofundar no Evangelho, de se aprofundar na vida de Jesus, negar o que o nosso codificador, caboclo das sete Umbanda da Encruzilhada, nos disse sobre Jesus. Ele nunca trouxe uma religião sem os ensinamentos. Tanto que aí eu trouxe para vocês os livros de Chico Xavier, onde Emmanuel ele explica todos os evangelhos que nós temos. Ou então o Novo Testamento é traduzido pelo Espírito Haroldo, agora fornecido aí pela Federação Espírita de São Paulo. Então, nós não temos como ter uma religião grande como a nossa, saindo da ciência do espiritismo, saindo do que o caboclo das sete encruzilhadas nos trouxe como fundamento Jesus, Mãe Maria Santíssima. E ele coloca aí no slide essa concepção. Sou dos que acreditam que o catolicismo, como todas as igrejas, vai entrar num período luminoso de reflorescimento, revigorado e rejuvenescido por surpreendentes reformas para as quais vão cooperar como antagonismo de suas diretrizes as correntes materialistas de nosso tempo e a evidência multiplicada dos fenômenos espíritas. A ciência do espiritismo, então, ela pode e ela integrará todas as religiões. É isso que fala basicamente esse capítulo de estudo. Todas as religiões à frente terão a ciência do espiritismo. É como se falasse, eu posso mais à frente ser católico e acreditar na ciência do espiritismo, ter ela como evolução, como elucidação, como entendimento e praticar isso dentro da Igreja Católica. Ele traz como exemplo esse espírito eminente, o Dr. Canuto de Abreu, que além de médico, é advogado, teólogo, e ele entende, e veja que estudou muito Chico Xavier, Allan Kardec, e ele entende que o espiritismo ele já integra quase que basicamente todas as religiões. E na Igreja Católica, ele traz o dogma novo da reencarnação e da evolução humana. Então, por mais que as religiões elas não queiram ter esse conhecimento ali oficial, ele acaba com a evolução da humanidade, como é algo vindo de Deus, uma religião em que os espíritos trazem, né? Ali, através de Allan Kardec, vem toda aquela ciência, nem a palavra espiritismo existia. Se você ler a primeira página lá do Livro dos Espíritos, ele cria a palavra espiritismo. Como Jesus poderia ser contra a ciência do espiritismo, ou a Umbanda, a linha branca de Umbanda, se é algo que não existia quando Jesus estava aqui. Então, os espíritos trazem essa ciência que integra, então, outras religiões. E a Umbanda, ela não é diferente. Ela aceita essa ciência. E ele coloca aqui uma previsão, ele diz:
Procurando penetrar o futuro, acreditamos que o espiritismo triunfará na igreja, sem destruí-la. Veja, é a inserção, seja através da reencarnação, da evolução, do que eu tenho que melhorar, mas é a inserção do espiritismo, sem destruição de outras religiões. A Umbanda nunca quis ser melhor que outra religião, ela, pelo contrário, ela aceita, somatiza para crescer e se fundamentar mais. Assim como invoca o consenso unânime dos povos para demonstrar a existência de Deus, a Igreja invocará a universalidade das manifestações espíritas para aceitar o espiritismo. E talvez época surja em que os templos tenham escolas de corpos mediúnicos, longe de prejudicar o espiritismo. Não existe competição, existe evolução. Longe de prejudicar o espiritismo, isso lhe aumentará a força, o prestígio e a eficácia, colocando sob a orientação dos espíritos as corporações sacerdotais. Voltando para o presente aí, acrescentemos que a linha branca de Umbanda, que conta entre os seus guias tantos antigos padres, não procura intervir na vida da igreja para atacar o seu clero, limitando-se a observar que há clérigos ruins, como há péssimos presidentes de sessões espíritas, e que nem aqueles, nem estes, com seus erros e falhas, atingem a igreja e o espiritismo. Ante qualquer que ela seja, católica ou protestante, como diante do sacerdote, quer pastor, quer padre, é de simpatia e respeito a atitude do filho de Umbanda. E o conselho que aqui poderíamos deixar aos crentes daqueles templos se resume em poucas palavras. Veja só. Segue rigorosamente os preceitos de tua religião e Deus estará contigo. Nesse momento aqui, ele não condena nenhuma religião. Ele entende que nós temos diversos caminhos a Deus. E a linha branca de Umbanda é um caminho a Deus. Você pode seguir o seu, assim como eu não vou te atacar pelo seu caminho. A linha branca de Umbanda, ela vai receber os guias espirituais, se esse for padre, for pastor e vier trabalhar aqui, nesse arquétipo de caboclos e pretos velhos, ela vai receber. E aí, o padrinho coloca no livro dele esse conto, que eu li esse livro bem quando ele lançou, eu não lembrava desse conto, então fui estudar para gravar a aula para vocês, e li, vim lendo, falei, nossa, mas esse conto aqui acho que tá perdido. Eu pensei na minha ingenuidade, né? Falei, mas é essa a ordem mesmo? Será que não é o desfecho? E fui recapitulando, vou passar o conto para vocês, é uma história, né? De uma consulta de um cavalheiro com um preto velho, e simplesmente o padrinho pôs aqui de uma forma genial, assim. Depois que caiu assim, me veio aquele entendimento. Ele simplesmente ele vem falando no livro de todo esse preconceito que a Umbanda sofreu, das leis, perseguição de polícia, dessa confusão de qualquer coisa ser chamada de Umbanda, de qualquer rito
era a Umbanda, desse parecer da federação, em que, alguns fazem bem, nós aceitamos, validamos, mas continuamos a deixar da porta para fora nas nossas instituições. Mas tem aí o seu mérito, né? E aí ele vem falando da Igreja Católica, e para mim essa história ela fecha um pensamento dele, um pensamento no final aí vocês vão ter essa insight, né? Como alguns dizem. Então, um cavalheiro brilhante, de brilhante posição, trajando boas roupas e gostando orgulhosamente de estadear importância, surpreendido por uma ameaça de revés, na esperança de aparar o golpe iminente da desventura, foi a uma sociedade espírita solicitar apoio e socorro aos protetores espirituais. Então, um homem aí, dá a entender, de poder aquisitivo, de brilhante posição, está à beira de perder tudo e ele vai, então, procurar socorro aos protetores espirituais. Até hoje, né? Isso acontece. Levaram-no a um médium em que se manifestava, sobrado ao peso centenário da idade, um preto de origem africana, ou que como tal se apresentava. Assim está escrito nas palavras do autor, tá? Ouve-lhe o protetor a história e a exposição queixosa de seus receios e dúvidas, e um remate ardente de súplica. Estendeu-lhe o protetor a mão, pedindo: beija a mão ao preto velho. E depois do ósculo, senta-se aí no chão, ao pé do preto velho. E vendo com a sua elegância no soalho, tu não tens vergonha de beijar a mão do preto velho? E o cavalheiro, então, diz não. O espírito incorporado pediu um cachimbo e, baforando uma fumaça, continuou: o filho não conhece o italiano, que às vezes passa lá pelo teu escritório? Um já meio velho, a roupa muito usada, as botas sem salto, parece que ele te conhece. Falo com o cavalheiro. O cavalheiro responde: sim, eu sei quem é. Ele já teve dinheiro, não é? O preto velho fala para ele. Sim, sim, ele já teve posição, foi um homem de muita fortuna. Aí o preto velho diz: e teve negócio contigo, não? Tivemos negócios, muitos, altos negócios. E o protetor soprou a fumaça. Esses dias ele falou contigo. Não falou, não? Parece que não gostaste, diz o preto velho para o cavalheiro. Aí o cavalheiro para, não lembro. Não me lembro, não. Aí o preto velho: filho, tu não me enganas. Tu não enganas o velho. Olha, depois ele quis falar contigo. Tu não paraste na rua para falar com ele. Isso, o cavalheiro vindo pedir ajuda para o preto velho a respeito da condição financeira, para ele não perder tudo, né? De terno, sentado no pé do preto velho, beijando a mão dele e ouvindo falar desse italiano. Então, ele diz: filho, tu não enganas o velho, não. Olha, depois ele quis falar contigo e tu não paraste na rua. E aí o cavalheiro, quando viu que não tinha como enganar o espírito, velho, compreende, meu filho. Na tua posição não fica bem, né? Aí ele: sim, não fica bem, meu pai. É verdade, filho. O que vale é dinheiro.
O italiano perdeu dinheiro, não perdeu? Não importa que seja um homem bom, que tivesse te ajudado, perdeu dinheiro, não vale mais nada. Constrangia-se mudo o consulente e o velho prosseguia. O teu negócio está ruim, filho. Nessa marcha, acabas como o italiano. Ah, filho, qualquer dia ninguém mais vai parar na rua para falar contigo. Então, quer dizer, ele está perdendo toda a fortuna e ele ignora aquele que um dia teve muito dinheiro e o ajudou muito, porque aquele perdeu a fortuna. E aí o preto velho diz, o italiano perdeu dinheiro, não importa que ele era um homem bom. Ele não vale mais nada na sua concepção. Quem não tem dinheiro não vale nada. O destino aí está te ensinando uma lição. E aí ele fala, oh, meu pai, me ajude. Mas, filho, ele diz, eu estou abaixo do italiano. Ele é branco, eu sou preto. Ele tem roupa da cidade, eu ainda ando com roupa de negro cativo. Oh, meu pai, mas é um espírito. O pai é um espírito. Ele também, o preto velho diz. Ele também é um espírito. A diferença é que ele tem corpo e eu não. Tentando elucidar aquele cavaleiro da igualdade. Tentando dar ali uma lição de humildade. Porém, o senhor pode me ajudar, o cavaleiro disse. E tu podes ajudá-lo, ao coitado do italiano, diz o preto velho. Pois tu queres que te ajude e não queres ajudar os outros. Eu podendo, eu ajudarei. Aí o cavaleiro cede da arrogância, do orgulho, da vaidade. Tudo bem aí que é em barganha, mas ele cede e ele entende que não tem diferença dele para o italiano, dele para o preto velho. A lição daquilo. Veja só a resposta do padrinho em relação às duas últimas matérias que nós comentamos. Então, eu podendo, ajudarei. Escachimbando em sua meia língua, o protetor continuava. Vamos ver, vamos ver. E com um sorriso, olha lá, filho. Cuidado com os pretos. Preto velho tem um irmão carnado. Um preto velho que anda aí pela cidade. É o seu retrato. É o preto velho sem tirar nem pôr. Ele é médio e não sabe. Às vezes eu tomo o corpo dele e ando aí pela cidade. Qualquer dia tu passa por mim. Eu te chamo. Quero ver se beijas a mão do preto velho no meio da rua. Acanhado, mas resoluto, o elegante prometeu. Beijo, meu pai, beijo. Rindo alto, até eu rindo nessa hora aqui, se ele nem cumprimentava o outro, porque o outro tinha perdido a fortuna e era branco italiano, ele ia beijar a mão do preto velho no meio da rua. Então o protetor riu, né? Rindo alto, o protetor considerou. A necessidade é negra. És capaz de beijar a mão de todos os pretos da cidade, mas no meio da rua, filho, não te escondas em algum corredor. E diante do embaraço do orgulhoso, não te amofines. O preto velho não se encontrará contigo, antes que se endireite o teu negócio. Depois, não faz mal que o encontres e não pares na rua. Não precisarás mais dele. Veja só. A história ela não está aqui no livro do Padrinho Perdida. Ela vem como resposta
resposta ao parecer, resposta ao preconceito de outras religiões, resposta a essa ataque que a linha de Umbanda sofreu, ela vem como uma resposta. Ele termina aqui, né? O preto velho não se encontrará contigo antes que se endireite teu negócio. Quer dizer, ele veio, a Umbanda ajuda, os guias ajudam. Ali tem uma lição de humildade através das palavras simples do preto velho, uma lição de igualdade, uma lição de caridade ao próximo, uma lição de ciclo da vida, uma lição de que se ele faz com o próximo, ele vai sofrer com ele, uma lição de ação e reação. Tem tantas lições aqui numa história simples de uma pequena consulta com o preto velho. E o preto velho, na sua humildade, visto o embaraço dele, o preto velho não se encontrará contigo antes que se endireite o teu negócio. Depois não faz mal que o encontres e não pare na rua, não precisará mais dele. Eu sigo trabalhando, os guias seguem ajudando e nós estamos aqui em 2022 com essa Umbanda linda, seguindo o codificador, porque nós temos um codificador que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Nós estamos aqui trabalhando ainda com esse preto velho, com esse caboclo, com essa humildade que traz, sim, ensinamentos de doutrina dentro da sua linguagem simples e da sua grande vivência. Então, quem quiser vai dar uma lida lá na página 224. Não conhecemos no Espiritismo nada que se compare como organização às tendas de Maria, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e basta citá-las para mostrar que a linha branca de Umbanda e Demanda é uma grande e legítima instituição religiosa. Aqui ele faz um resumo que ela tem fundamento evangélico, que ela tem prática de caridade, que ela liberta das obsessões, que ela cura as moléstias, que ela anula os trabalhos de magia negra, que ela tem rigor e hierarquia, sim, que ela aceita a natureza como parte integrante e a respeita, que ela tem constituição de 7 linhas de falanges dos orixás e que ela tem bondade na sua humildade e ela tem um alto saber disfarçado aí na humildade desses guias, na humildade dessa instituição. E ele segue, né? Observamos ainda uma instituição da linha branca de Umbanda e Demanda com a sua organização terrena correspondendo a 2 passos, com seus serviços do plano material articulando-se no plano espiritual, regendo-se em cima e embaixo por um sistema que a coloca ao nível de qualquer religião regular. Ela não está abaixo. A Umbanda está como religião. Ela é uma religião que aceita o que é bom, rejeita o que é ruim. E aceitar o que é bom não quer dizer que eu sou menos, quer dizer que eu sou inteligente, porque eu fiz um filtro e uma peneira, e eu não quero na minha religião preconceito, não quero na minha religião tirar os homoafetivos, os negros, não quero nenhum nível ali de preconceito. A Umbanda, ela aceita, seja encarnado ou seja desencarnado.
seja padre, pastor, seja o que for, como um espírito. E ele, então, relata o futuro da linha branca de Umbanda. E essa foto, para mim, é o futuro da linha branca de Umbanda. Porque enquanto os outros atacam, a Umbanda trabalha. A Umbanda continua. A Umbanda é isso. É a humildade para Deus. Quando você estende a cabeça, deita no altar, pede para os orixás, pede para os guias, pede pelo trabalho de hoje, por todos que vêm aqui buscar, que saiam melhores. A Umbanda é isso. Isso que é o futuro da linha branca de Umbanda. Ele diz que a evolução da linha branca de Umbanda e Demanda depende e acompanhará a evolução das populações situadas na zona terráquea de sua ação e influência. Então, a Umbanda ela vai evoluir, ela vai acompanhar, ela não vai ficar ali parada. Tanto mais decline a magia, quanto mais declinar a magia, mais se simplificará os processos dentro da linha branca. Destinada também a quebrar o orgulho mental e mundano de nosso tempo, à medida que o progresso moral dos homens se acentue. A linha branca, acompanhando, modificará o caráter ou a natureza de suas manifestações, adaptando meios novos de servir a Deus, esclarecendo e amparando o próximo. Ela evoluirá. Quando, porém, raiará o esplendor dessa aurora? Esperemo-lo confiantes, por mais que tarde há de vir, e para quem se coloca na sua ação espiritual no mundo material, sob o ponto de vista espírita, a lentidão das coisas não gera o desânimo, porque o tempo não tem limite e o espírito é imperecível. Então, a linha branca de Umbanda, ela evoluirá. E tem uma frase bonita aqui que ele diz: esse terrível surto do mal tem de ser quebrantado, e a linha branca que hoje se encapela em ondas espumantes de oceano em tempestade, será na bonança, o azul lago placidamente refletindo as luzes do céu. As luzes da humildade, as luzes da evolução, as luzes dos caboclos e pretos velhos que nos acompanham. E ele coloca aqui como último parágrafo: reafirmamos mais uma vez a importância de se ler o livro de Leal de Souza, O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, o primeiro livro editado sobre a Umbanda no Brasil. Que Deus os abençoe grandemente nesta aula, e nós somos umbandistas, uma religião de amor, de caridade, de humildade, sem ataque a nenhuma outra, e que vai receber aí, como a história do preto velho, vai receber na consulta todo mundo e vai ajudar sem preconceito, quer ver o próximo bem, quer ver o próximo evoluindo, quer ver as pessoas com amor, sem cobrar um centavo, sem ganhar nada em troca, às vezes nem um muito obrigada. E o propósito do curso de doutrina é vocês crescerem, é vocês aprenderem essa religião que é magnífica. Que Deus os abençoe grandemente.